Você já parou para pensar que uma única decisão pode mudar não só o seu futuro, mas o destino de gerações inteiras? Imagine agora que há milhares de anos, uma mulher anônima, vista como indigna por sua cidade, tomou uma decisão tão ousada que entrou para sempre na história. E não apenas na história comum, mas na linhagem do Messias. Hoje, em Discípulos da Bíblia, vamos mergulhar na jornada de Raabe, a prostituta que foi escolhida por Deus para mudar um destino. A mulher que transformou medo em fé, risco em propósito e vergonha em legado. O que leva uma mulher, conhecida apenas como prostituta em Jericó, a arriscar tudo por um Deus que ainda não conhecia de perto? E como alguém rejeitada pela sociedade pode se tornar a escolhida de Deus para mudar o destino de sua família e até da história da salvação? O cenário é Jericó, uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo. Suas muralhas eram tão largas que carruagens passavam por cima delas. De fora parecia invencível, mas por dentro havia algo que pedra nenhuma conseguia esconder: o medo. As histórias sobre o Deus de Israel atravessavam fronteiras. Falava-se do mar que se abriu, de reis derrotados de maneira inexplicável e de um povo pequeno, sem armas sofisticadas, mas guardado por um Deus vivo e poderoso. Enquanto muitos em Jericó riam ou endureciam o coração diante dessas notícias, uma mulher prestava atenção. Seu nome era Raabe. Para a cidade, ela era apenas uma prostituta, alguém descartável. Mas para Deus, Raabe estava sendo preparada como peça-chave em seu plano. De repente, 2 homens chegam discretamente à cidade. São os espiões enviados por Josué para observar Jericó. Eles se misturam à multidão, olham para todos os lados e procuram um lugar seguro para se esconder. Por providência divina, acabam entrando justamente na casa de Raabe. Naquele instante, o comum se torna extraordinário. Para a cidade, a casa de Raabe era apenas mais um lugar de passagem. Mas para Deus, seria o palco de uma decisão que mudaria destinos. Só que a presença dos forasteiros não passou despercebida. Pouco tempo depois, batidas fortes ecoam na porta. Soldados de Jericó chegam com uma ordem clara: traga para fora os homens que vieram à sua casa. O coração de Raabe dispara. Diante dela está a encruzilhada que separa a rotina de história: entregar os homens e salvar a própria pele, ou escondê-los e arriscar tudo. Ela respira fundo, sobe ao terraço, esconde os espiões entre talos de linho e volta para encarar os guardas. Eles estiveram aqui, diz ela, mas já se foram. Se correrem rápido, talvez ainda os alcancem. Os soldados saem às pressas. O terraço volta a ouvir apenas o som do vento. E ali, entre passos que se afastam e o silêncio que retorna, nasce uma nova história. Naquele momento, a prostituta de Jericó se torna a mulher escolhida por Deus para mudar um destino. Não tinha espada, não tinha posição de destaque, não tinha reputação para se apoiar, mas tinha algo que Jericó inteiro não tinha: a fé em formação, uma fé que ousou se mover, uma fé que transformou uma prostituta de Jericó na escolhida de Deus para mudar um destino. Naquele terraço, em meio a talos de linho e passos apressados de soldados, Raabe descobriu que fé não é o que sentimos quando tudo está fácil. Fé é o que fazemos quando tudo pode dar errado. E é só o começo, porque a decisão de esconder os espiões abrirá espaço para um pacto eterno. E no próximo passo, vamos ver como um simples cordão escarlate se transformou em sinal de vida e salvação. A porta se fecha. Os passos dos soldados se afastam. E o terraço volta a ouvir apenas o vento balançando o linho que secava. É nesse silêncio tenso que a fé de Raabe deixa de ser apenas rumor e se torna voz. Ela sobe até onde os espiões estão escondidos. Olha nos olhos deles e declara: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Note bem,
Ela não diz, eu acho, nem talvez. Ela afirma com convicção, eu sei. Essa confiança nasce não do que viu, mas do que ouviu, do mar que se abriu, dos reis derrotados, da proteção de Israel no deserto. Enquanto a elite de Jericó endurece o coração, aquela mulher marginalizada reconhece: o Deus de vocês é Deus nos céus e na terra. Isso é fé, não é teoria, é reconhecimento, é decisão. Depois da confissão, vem o pedido urgente. Jurem pelo Senhor, que assim como eu poupei vocês, vocês também pouparão a minha família. Fé de verdade nunca pensa só em si mesma. Raabe não busca apenas escapar. Ela intercede pelos seus, pai, mãe, irmãos. Os espiões concordam, estabelecem um sinal. Raabe deve amarrar um cordão escarlate em sua janela, a mesma por onde os fará descer. Aquela casa se tornaria um refúgio no meio do juízo. O fio vermelho não tinha poder mágico, era apenas um sinal. Mas, na Bíblia, sinais carregam promessas. Assim como o sangue nos umbrais preservou Israel no Egito, aquele cordão escarlate seria lembrança de um pacto. Se o fio estiver na janela e sua família dentro da casa, todos viverão. Com dedos trêmulos, mas firmes, Raabe obedece. Ela amarra o fio na janela. E aquele simples gesto, invisível para muitos, se torna linha divisória entre ruína e vida. Imagine uma cidade em silêncio, nenhuma espada desembainhada, nenhum ariete golpeando os portões, apenas passos ritmados e o som de trombetas cortando o ar. Durante 6 dias, Israel marcha em volta das muralhas de Jericó, uma única volta a cada dia. O povo observa, os sacerdotes tocam as trombetas e a arca da aliança vai à frente. Não há discursos inflamados. Não há gritos de guerra, há apenas presença. Do alto de sua janela, Raabe observa. O fio escarlate balança ao vento, lembrando sua escolha. Cada volta é um lembrete silencioso. Permaneçam dentro. No 7º dia, a tensão aumenta. Dessa vez, eles não dão apenas uma volta. Eles marcham 7 vezes em torno da cidade. A repetição ecoa como uma melodia crescente, preparando o clímax. Dentro da casa é vigília. Pai, mãe, irmãos, todos reunidos. Enquanto muitos confiam em pedras, Raabe confia em um fio de tecido. De um lado, muralhas. Do outro, promessas. Na 7ª volta, o comando é dado. O povo grita. As trombetas soam alto. O chão treme. As muralhas, que por décadas sustentaram o orgulho de Jericó, começam a ruir. Não é rachadura tímida, é o colapso de um sistema. Pedra vira poeira. Segurança vira ruína. O que parecia inabalável cai em segundos. Mas em meio ao colapso, uma cena desafia a lógica. Uma casa permanece de pé. A casa marcada pelo cordão escarlate. Os 2 espiões, agora soldados, correm direto para aquele ponto. Eles não procuram um endereço, eles seguem um sinal. Chamam pelo nome de Raabe. Ela responde, e sua família atravessa ilesa da ruína para a vida. A queda de Jericó não foi apenas sobre muros, foi sobre fé, foi sobre obediência e foi sobre uma mulher improvável que acreditou antes de ver. Quando a poeira de Jericó finalmente se assentou, 2 coisas permaneceram: montes de pedra no chão e uma família viva, guardada por uma promessa. Mas Deus não resgata apenas para sobreviver ao dia. Ele resgata para reescrever histórias inteiras. Raabe, antes conhecida apenas como a prostituta de Jericó, agora caminha com o povo de Israel. Ela aprende novos costumes, celebra novas festas, conhece um Deus que antes só ouvira falar. E, em pouco tempo, o improvável acontece. Raabe é acolhida. Um homem da tribo de Judá, chamado Salmão, a toma como esposa.
Do casamento nasce Boaz, o mesmo que anos depois abriria os braços para outra estrangeira de fé, Rute. Da descendência deles nasce Jessé. Depois Davi, o rei segundo o coração de Deus. E séculos depois, da mesma linhagem, vem Jesus, o Messias. Mateus faz questão de registrar o nome dela na genealogia de Cristo, e Hebreus a coloca na galeria dos heróis da fé. De prostituta indigna, a mulher escolhida por Deus para mudar destinos. De rótulo de vergonha, a nome na linhagem da graça. A história de Raabe nos lembra que seu passado não define seu futuro. Fé verdadeira não é apenas acreditar, é agir. Pequenos sinais de obediência abrem caminho para grandes milagres. E a graça de Deus transforma vergonha em legado. Se essa história falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu também escolho confiar. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, em Discípulos da Bíblia, cada história traz uma lição que pode mudar o seu destino também.